Bem, muitos crentes, ou a maioria, usam um termo que é bem conhecido dentro das igrejas evangélicas. Eles mandam as pessoas se converterem. Eles chegam para a pessoa e falam: vai se converter. Mas afinal, o que é se converter? Porque nem eles mesmos sabem. Nem eles sabem explicar o que significa se converter. Vem com o Tio Fera que nós vamos analisar o tema. Aí galera, antes que eu me esqueça, vem aqui embaixo, se inscreve no canal, não custa nada, dá um like, compartilha, assim você ajuda o canal do Tio Fera a crescer. Bem, se converter significa fazer o caminho de volta para Deus. Porque Deus usa de alegorias, de metáforas, para explicar justamente o plano da salvação e as coisas do reino de Deus. Se converter é o mesmo que aquela conversão que existe no trânsito, quando você faz a curva para voltar para algum lugar. Digamos que você esteja indo para um outro estado, e aí de repente tem lá, conversão, né? Você se converte, você converte o caminho e volta para o teu estado, ao invés de ir para outro. Deu para entender? Então se converter, na verdade, é fazer um caminho de volta para Deus. Como é que se faz esse caminho de volta? Fica aí a questão. As pessoas associam a conversão a justamente mudança de religião. Então digamos que uma pessoa era católica, ela se torna evangélica e aí na mente dela ela se converteu. Não, ela apenas mudou de religião. Se converter significa mudança de caráter. Por quê? Quando Adão e Eva pecaram no paraíso, o caráter do homem foi alterado. Tanto que quando Adão estava no paraíso na presença de Deus, que ele conhece Eva, ele fala: ossos dos meus ossos, carne da minha carne. Depois que o pecado entra no mundo, Adão simplesmente vira para Deus e fala: foi a mulher que tu me destes. O caráter de Adão foi alterado após o pecado. Então o que Deus faz é consertar este caráter. Então as pessoas começam a seguir um outro caminho. Digamos que a pessoa é muito mentirosa, ela rouba, ela mata. E aí, quando a pessoa começa a se converter, ela deixa de praticar tais atos. Ela começa a praticar mais os atos diante de Deus, digamos assim. Ela começa a ler mais a Bíblia, ela começa a orar mais, ela se torna uma pessoa mais honesta, de mais caráter. Isso é o plano de santificação. O caráter vai sendo transformado. Não adianta nada você frequentar um templo, você frequentar uma religião e o teu caráter não ser transformado. Até porque no final dos tempos é o caráter que vai definir quem entra e quem não entra no céu. Por isso que a conversão está relacionada diretamente ao caráter. E aí temos justamente em Gálatas 5 os frutos da carne, os frutos do Espírito. Por quê? Porque justamente é o caráter que vai definir quem são os frutos da carne e do Espírito. É por isso que nos frutos do Espírito tem longanimidade, paciência, amor, domínio próprio, entre outras coisas. E no da carne tem lascívia, confusão, dissensões, porfias, brigas, entre outras coisas. Porque justamente é quando Deus vai dividir, separar o joio do trigo. O trigo tem um caráter transformado, restaurado. O joio não. É por isso que em Gênesis existe uma diferença entre Caim e Abel. Caim representa a natureza caída do homem. Abel representa a natureza regenerada do homem. Adão, a caída, Jesus, a regenerada. Tudo isso é metáfora, é uma alegoria, é uma comparação para que Deus possa nos ensinar sobre o reino de Deus, para que Ele possa nos ensinar sobre as coisas dele. Então, galera, temos que ter isso em mente. Um dos pecados que os crentes cometem com a maior frequência, digamos assim, é mandar uma pessoa se converter.
porque ele está ocorrendo em vários pecados. Um deles é que justamente quando ele manda o outro se converter, ele está julgando, porque ele não sabe se o outro é convertido ou não. Então entra na questão do julgamento, que é complicado. Nós não deveríamos julgar. Porém, Mateus 7 fala, não julgais para não ser julgado. Com a mesma medida que medires, vos será medido. Então, se você julga alguém, você pode ser julgado por ela. A questão também que o outro pecado que acontece quando você manda alguém se converter é que você manda, mas você não explica para a pessoa o que é a conversão. Então isso qualifica como soberba. Você se acha o convertido, mas você só manda o outro se virar. Então você na verdade não quer que o outro se converta, você quer apenas se exibir. Tipo, eu tô salvo, você não. E Deus vai percebendo essas coisas nos pequenos atos. E isso denota uma soberba, e soberba é típico de Satanás. Uma pessoa que manda o outro se converter, geralmente ela não é convertida, pode ter certeza, porque o convertido ele não tem essa soberba. Ele vai realmente explicar, ensinar para as pessoas o que é se converter. Como eu, por exemplo, estou fazendo um vídeo aqui explicando para as pessoas o que é o plano da salvação e o que é se converter. Uma pessoa que simplesmente chega e fala, vai te converter, é porque na verdade ela se acha superior, ela acha que ela já está convertida e que o outro precisa, ela não. Só que na verdade quem precisa se converter é ela. Ela precisa começar a converter a língua, transformar a língua. O converter na linguagem de Deus é isso, transformação. A pessoa se transforma. Nós temos que ficar muito parecidos com Cristo, porque existe uma passagem na Bíblia em que Deus nos compara ao ouro. E o ouro ele só é refinado, ele só está puro quando ele é colocado no fogo e que o ourives consegue se ver no ouro, quando aquele ouro vira um espelho. Então, na verdade, quando Deus olha para nós e ele conseguir se ver em nós, através do nosso caráter transformado, aí é a hora que estamos prontos. Aí é a hora que Deus leva. É por isso que se converter não é muito fácil. É um processo, é doloroso, é árduo, mas vale a pena, porque garante a salvação. O processo de santificação não nos torna perfeitos e irrepreensíveis, mas nos aperfeiçoa. Porque na verdade toda pessoa que se tornar perfeita já está pronta, então ela não fica aqui. É por isso que na Terra não existem perfeitos. Se não existem perfeitos, por que eu vou apontar as falhas do outro ao invés de corrigir as minhas? Porque na Bíblia fala que o homem examine-se a si mesmo. Então não há sentido de eu mandar as pessoas se converter. Eu tenho que orar por elas, para que Deus possa implantar o caráter de Cristo nelas e elas possam passar pelo processo de santificação. Mas para isso eu preciso sentar com a pessoa com toda a paciência do mundo e explicar para ela esse processo. O problema é que o religioso, o crente fanático, ele não quer explicar para as pessoas o plano da salvação, porque ele quer ir para o céu sozinho. São egoístas, prepotentes, presunçosos e acham que vão herdar o reino dos céus. O caráter nem foi transformado. Na verdade, para que se transforme o caráter, é preciso que a pessoa possua porque esse caráter será transformado. O problema do religioso é que ele nem caráter possui. Aí dá mais trabalho, porque Deus terá que dar um caráter e depois transformá-lo. Então são dois trabalhos. Por isso que é complicado, por isso que Deus fala naquela passagem, quando os religiosos chegam e falam, mas em teu nome expulsamos demônio, mas em teu nome mandamos pessoas se converter. E aí Deus vai dizer, nunca vos conheci, apartai-vos de mim para o fogo eterno, preparado para Satanás e os demônios. O fato é que frequentar um templo não é o suficiente para dizer que você é uma pessoa convertida. O fato é que se você não mudar o teu caráter, você nunca se converteu. Todo aquele que é convertido de verdade, ele tem um caráter transformado. Se o teu não foi transformado, você tem que ver se você realmente se converteu ou você aceitou a Jesus como Senhor e Salvador apenas da boca para fora, por pura emoção. Porque é o que acontece muitas vezes nessas igrejas. O emocional fala mais alto que o racional. E a Bíblia fala que o nosso culto é racional.
e não emocional. Então, na verdade, não é ouvindo o que você quer que vai fazer com que você se transforme, mas ouvindo o que você precisa. Até porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E a verdade é um soco no estômago, porque ela tira a máscara da hipocrisia. Bem, esse é o vídeo. Espero que vocês tenham entendido o que é a conversão. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Beijo do Tio Fera. Fui.